Graça e paz, meus irmãos. Que lindo, né? A gente poder adorar o nome do Senhor. Imagine no céu. Aqui a gente vê uma belezura dessa, ainda com a imperfeição, por conta dos nossos pecados ainda. Imagine quando desfrutarmos da plenitude, da santidade. E certamente um louvor que agrada o nome do Senhor será sempre, sempre dado. Queridos, quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 2. Leremos os versos 1 a 4. Romanos, capítulo 2, versos 1 a 4. É o texto da nossa meditação nesta noite. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Amém. Vamos orar? Querido Deus, nesta hora nós louvamos o Teu nome, te bendizemos e continuamos com esse firme propósito, principalmente, Senhor, no momento tão singular, onde lemos a Tua Palavra e pedimos que, à luz do Teu Espírito Santo, ó Pai, possamos meditar na mesma, aprender do Senhor. Pedimos que o Senhor nos conceda a graça de não sermos apenas meros ouvintes da Tua Palavra, mas nos ajude, ó Deus, a sermos praticantes da mesma. Tenha misericórdia das nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Querido, certa vez eu fiz um trabalho comparando literaturas, uma literatura francesa com uma brasileira, A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, e Lucila, de José de Alencar. E nessa comparação, lendo essas duas literaturas que conta do contexto final do século XVIII, contexto do século XIX, onde a gente via claramente nessa literatura a hipocrisia dos senhores, líderes de suas famílias, que com um discurso extremamente moralista em diversas áreas, principalmente na questão da família, na questão da fidelidade dentro do lar, na questão do trabalho, longe da corrupção. E esse discurso, queridos, a gente vê isso no decorrer da literatura, ou das literaturas, que ele ia pelos ralos por conta da frequência nos bordéis, onde esses homens terminavam a noite. Era um discurso extremamente hipócrita. Eram homens rudes, cheios de si mesmo, como dito, condenavam a imoralidade, a promiscuidade de sua época. E esse discurso, como também dito, acontecia apenas durante o dia, porque as próprias cortesãs, as quais eles mesmos criticavam, eram mulheres sustentadas por eles. E isso, queridos, demonstrava uma tremenda hipocrisia de sua parte. A hipocrisia e a moralidade, a crítica à moralidade, elas sempre foram características, queridos, do ser humano. O ser humano sem o temor do Senhor, que em muitos momentos se vestem de uma máscara de piedade, de retidão, de santidade, escondendo em muitos momentos aquilo que realmente são. O texto que nós acabamos de ler, queridos, é um confronto que o apóstolo Paulo faz através de uma atitude, ou de atitudes pecaminosas, contra um povo gentílico,
em especial uma parte daqueles que faziam parte da igreja de Roma. E a gente vê isso começando no capítulo 1, do verso 18 até o final do capítulo, onde a gente vê Paulo confrontando esse povo que, por conta da sua idolatria, viraram as costas para o Senhor que através de uma revelação natural tinha mostrado quem Ele era, e eles ignoraram isso, adorando a criatura no lugar do Criador. E por conta disso, queridos, a palavra de Deus diz que Deus condenou eles. Isso teve consequência na vida destes homens e mulheres. E nós somos informados pelo próprio apóstolo que eles foram entregues a uma disposição mental reprovável, praticando coisas, como diz o texto, inconvenientes, como injustiças, malícias, avarezas, maldades, possuídos de inveja, homicídios, e tem uma lista de pelo menos 21 atividades que o Senhor condenava. Queridos, e o pastor Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto em certo momento, ele diz que o apóstolo Paulo, ele mira a sua metralhadora num primeiro instante para esse grupo gentílico, que, como dito, viviam num contexto de idolatria. E enquanto ele fazia tais afirmações, o apóstolo Paulo dizendo: olha, vocês são idólatras. É como se de repente alguém ou um judeu estivesse do lado dele, um grupo que também fazia parte dessa igreja ou desse contexto, e ele dizia o seguinte: muito bem, Paulo, é isso. E Paulo continuava: vocês são avarentos. E o judeu do lado: é isso mesmo, o senhor está certo, continue. E Paulo então dizendo: olha, vocês vivem numa promiscuidade terrível, vocês viram as costas para os pais de vocês são assassinos, ladrões. E o judeu de lado dizendo: é isso aí, yes, continue. E Paulo então diz que o Senhor condenaria eles por conta de tais atitudes. E o judeu vê Paulo terminando esse verso e ele faz assim: isso mesmo. Queridos, de repente, quando o judeu cheio de si mesmo, com a sua moralidade em alta, com a sua soberba no seu ápice, Paulo vira a metralhadora para os judeus, e ele escreve este verso, ou esses versos que nós acabamos de ler. E ele diz o quê? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que seja. Queridos, ele vira a sua metralhadora e agora, mudando a mira, ele demonstra que aqueles judeus moralistas eram indesculpáveis também dos seus pecados. Porém, antes de nós adentrarmos ao texto, nós precisamos lembrar, queridos, que essa carta foi escrita por volta do ano 59 ou depois de Cristo. Quando Paulo se preparava para levar uma oferta das igrejas gentílicas aos irmãos que estavam na Judéia, e nós vemos isso em especial, queridos, no final do capítulo, ou no final do seu livro. A igreja de Roma, ela não, que receberam essa carta, ela não fora fundada pelo apóstolo Paulo. Ele apenas conhecia alguns irmãos, e ele cita isso novamente no final do capítulo. Era uma igreja formada provavelmente de irmãos que se converteram lá em Atos capítulo 2 e voltaram para a capital do império, e ali eles então iniciaram uma igreja. Era uma igreja que passava por certos conflitos. Como dito, eram compostos na sua maioria de gentios e também de judeus que estavam na capital do império. Eles sofriam com as indelicadezas judaicas, por conta daquilo que nós chamamos de ritos, que volta e meia eram lembrados como circuncisão, sacrifícios, entre outros. Paulo, como um apaziguador, queridos, sem deixar de falar a verdade, ele trata dessas questões sensíveis ali, recorrentes. Paulo deixa claro, queridos, que a intenção dele
naquele momento, era levar essa oferta aos pobres convertidos da Judéia e depois ir até Roma, passar um tempo na capital do império, pregando ali o evangelho, e após ser enviado à Espanha como missionário, recebendo dos romanos apoio financeiro e orações, ele deixa isso claro. Pastor John Stott, comentando esse texto, ele diz que os dois temas principais de Paulo, a integridade do evangelho que lhe foi confiado e a solidariedade dos judeus e gentios na comunidade messiânica, ela já fica evidente na primeira parte do capítulo 1. Na sequência, queridos, nós ministramos a última vez no livro de Romanos, versos 14 a 17, Paulo mostra, e ele demonstra isso, a necessidade como uma obrigação de anunciar o evangelho também na capital do império, no mundo de sua época. Do verso 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 3, Paulo enfatiza, queridos, a respeito da ira de Deus contra toda injustiça praticada pelo homem, onde o nosso texto está inserido. Olhando ainda num contexto do livro, da carta, do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 8, verso 39, o apóstolo enfatiza a graça de Cristo, tendo como ápice aquilo que ele menciona no capítulo 8, verso 1, quando diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Do capítulo 9 a 11, Paulo fala sobre o plano do Senhor, demonstrando no primeiro instante, no capítulo 9, a incredulidade dos judeus, no capítulo 10, a eleição que vem dele, e no capítulo 11, declarando que o futuro de Israel não é um fracasso total, pois os que recebem Cristo como Senhor e Salvador serão salvos. E a última parte do livro, do capítulo 12 até o capítulo 15, verso 3, Paulo demonstra claramente sobre a vontade de Deus, convocando os agora irmãos, judeus e gentios, a uma vida de consagração, num convívio harmonioso como um só corpo em Cristo. No capítulo 16, após recomendar Febe, que é a provável portadora da carta, Paulo enfatiza sobre a diversidade do corpo, demonstrando ainda a preocupação com os falsos mestres, terminando com uma solene convocação a uma obediência ao Senhor pela fé. O texto da nossa meditação, queridos, nessa noite, como dito, é uma solene exortação aos legalistas e hipócritas judeus, que faziam parte dessa comunidade em Roma, que adoravam criticar posturas pecaminosas dos gentios, mas esqueciam que eles também eram pecadores e que teriam de prestar conta ao Deus da aliança, a quem eles tanto enfatizavam. Olhando para o texto do verso 1 ao verso 4 do capítulo 2, nós temos algumas particularidades. E a primeira delas, enfatizada pelo apóstolo, é que a soberba espiritual é uma prática pecaminosa extremamente perigosa. Observe os versos 1 e 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, ou sejas, porque no que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as coisas ou as próprias coisas que condenas. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Irmãos, a palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a ruína, em Provérbios 16, 18. A soberba, infelizmente, faz parte de todas, ou basicamente todas as pessoas em todas as áreas. Se achar superior ao seu próximo, parece um esporte predileto de muitos. Dentro dos nossos arraiais não é diferente. Principalmente, queridos, quando nós falamos a respeito de teologia e teologia reformada, onde muitas vezes, num ato de soberba e arrogância, nos alegamos que nós somos melhores, que temos uma teologia mais consistente, e com isso enchemos o nosso coração de soberba, e colocamos os nossos irmãos, queridos de outras denominações, numa condição reprovável, de tristeza.
e o ignoramos até como irmãos. Com os judeus não eram diferente, meus irmãos. Eles achavam que os gentios eram como carvão, que foram feitos apenas para queimarem no fogo do inferno. Certamente, eles estavam satisfeitos, como dito, com a fala de Paulo, especialmente no final, no capítulo 1, verso 32, quando diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Possivelmente esses judeus falavam: está vendo? Fazem e ainda batem palmas para os seus coleguinhas de pecado. Miseráveis pecadores, vão arder no fogo do inferno. Agora Paulo diz: e vocês, judeus? Vocês são piores que os gentios. Vocês condenam os erros dos outros, porém, no oculto, na calada, praticam não só os pecados que vocês condenam, mas outros piores. Observe novamente o verso 1: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Agem como o rei Davi. Davi, nós conhecemos a história dele, um homem que um dia comete dois pecados terríveis, manda matar um dos seus valentes e se prostitui com a sua esposa. E queridos, um belo dia depois de assumi-la, vendo o homem já morto, assumir a Betseba como sua esposa, ele recebe a visita de Natã, o profeta, o servo do Senhor. E Natã conta a historinha da ovelha, daquele vizinho que um dia, recebendo um viajante, resolve fazer um ensopado, e ele, não querendo se desfazer de suas ovelhas, ele vai até o vizinho, toma a única ovelha do seu vizinho e a sacrifica e a oferece ao seu viajante. Quando Davi ouve essa história, a palavra de Deus diz que ele fica indignado, e ele diz: quem é o homem? Esse homem merece morrer. E quando o profeta olha para ele e diz: você é o homem. Lembre-se que ele tinha dito: esse homem merece o quê? A morte. Mas parece, queridos, que para ele, naquele instante, ele estava acima dessa condição. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, um rei, um homem separado com esse propósito. E esse é o grande erro nosso, queridos. Nós achamos que por fazermos parte de uma igreja, achamos que por termos passado pela profissão de fé, pelo rito do batismo, em muitos momentos, nós achamos que estamos acima de tudo e de todos. É isso que muitas vezes acontece conosco. Apenas isso? Não. Nós criticamos, nós falamos, nós exortamos e muitas vezes cometemos esses mesmos erros. Isso é hipocrisia. E quando criticamos, somos incluídos nesta mesma classe. Paulo diz: portanto és indesculpável. E por que ele diz isso? Porque quem diz essa palavra, e essa palavra faz parte de um julgamento, ele diz que o juízo do Senhor, quem faz esse julgamento é o Senhor, ele acontece fundamentado em uma verdade. Queridos, independente da origem das pessoas, a verdade do Senhor, ela é para todos. A verdade de Deus está registrada na sua palavra, para todos nós lermos. E em especial, mais à frente, no capítulo 3, quando ainda fala sobre a ira do Senhor, ela diz que todos pecaram. Gentios e judeus estão nessa mesma classe. E todos, não apenas gentios e judeus, mas todos nós, eu e você, carecemos sim da glória, ou da graça e da misericórdia do Senhor. Essa é a verdade que nos chama a atenção.
quando nos achamos mais do que os outros. Mas em segundo lugar, queridos, observando o verso 3, o fato de falar contra o pecado, de não concordar contra o pecado, não justifica os nossos atos pecaminosos. Olha o que diz o verso 3: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Irmãos, ter a consciência do erro, falar sobre o erro, de acusar os que cometem erros, não nos justifica diante dos nossos próprios pecados. Os judeus achavam que estariam livres da condenação por conta de conhecer a revelação escrita, a palavra, por fazerem parte da descendência de Abraão, por conhecerem a lei. Irmãos, não significa, e eu falo aqui novamente, porque você faz parte de uma igreja, que o Senhor não vai cobrar de nós as nossas atitudes erradas, os nossos comportamentos pecaminosos. Aliás, o que observamos na Bíblia, queridos, é que nós vamos ser mais cobrados ainda, porque nós temos a consciência daquilo que é erro, e daquilo que não é erro. O vexame do moralista, meus queridos, é ainda maior diante das pessoas e diante do Senhor, quando são descobertos em seus delitos e pecados. Eu fico imaginando a cara de Davi, quando ele ouviu do homem de Deus. Ele entendeu ali que ele era pecador. Ele escreve em 2 momentos nos Salmos a respeito disso, da vergonha que ele passou. Certa vez, queridos, Jesus conta uma parábola do publicano e do pecador, para mostrar a soberba e a empáfia do fariseu, que orou dizendo: obrigado, Senhor, porque não sou como esse publicano pecador. Jesus condena aquela oração. O Senhor ignora a oração daquele homem, porque foi uma oração, queridos, aonde ele coloca aquele cobrador de impostos numa condição vexatória, sendo que ele mesmo desceu para sua casa, não justificado, ou não tendo a sua oração ouvida, e sim aquele pecador, cobrador de impostos que reconhece o seu erro, pedindo perdão e misericórdia da parte de Deus. Nunca podemos esquecer, como diz o apóstolo em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, o juízo de Deus começa pela sua própria casa, e isso precisa gerar em nossos corações temor, como diz o apóstolo Paulo. Outro exemplo bíblico dessa situação é a do irmão do filho pródigo. Lucas capítulo 15, esse irmão mais velho, quando dá volta do seu irmão arrependido, ele denuncia o pecado do seu irmão, dizendo: ele recebeu herança estando o Senhor ainda vivo, pai. Ele gastou tudo fazendo coisas erradas, e o Senhor ainda aceita a volta dele, aceita esse arrependimento. E aquele irmão repreende, aquele filho repreende o seu pai por ter recebido esse irmão perdido e ainda fazendo festa, matando o novilho cevado. Quem era ele? Que moral ele tinha? Só por essa postura aqui, queridos, a gente vê um fariseu enrustido que não aceita aquilo que nós entendemos como um homem arrependido. O fato é que Paulo pede para os irmãos judeus se preocuparem com o que falam, com o que fazem, pois pelos seus próprios atos serão julgados pelo Senhor. Mas em terceiro lugar, observando o verso 4, o Senhor espera arrependimento de todos. Olha a pergunta que ele faz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Meus irmãos, aprendemos nesse verso que o arrependimento é fruto da bondade do Senhor.
Mas não é apenas uma bondade. O texto diz que ele é rico em bondade. Ele tem uma bondade superlativa, muita. Bondade sobre bondade. E é essa bondade que leva o Senhor a ser longânimo. Longânimo aqui significa fôlego comprido para suportar debaixo d'água. E o Senhor suporta um pouco mais, sempre esperando o meu e o seu arrependimento. Mas do que eu tenho que me arrepender? Irmãos, vamos lembrar que os nossos pecados não são apenas por atitudes, mas por pensamentos, por omissões, e muitos não têm essa consciência. Eu me lembro uma vez de ir numa fazenda de um senhor, ele era cliente da Sadia, onde eu trabalhava, e nós fomos lá para fazer o embarque dessa carga de vacas que ele tinha. E ele me levou, eu fazia a pesagem e a parte fiscal da compra, e a caminho dela, era uma distância considerável de umas 3 horas de viagem, eu evangelizando esse homem. Tinha uma certa liberdade com ele, e dizendo a ele, todos nós carecemos de Jesus para sermos salvos. E ele, sim senhor, verdade. Todos nós precisamos sim de uma mudança de vida. E ele, verdade. Todos nós, disse eu, somos pecadores. E aí ele deu uma diminuída na velocidade do carro e disse assim, eu não sou pecador. Pecador são aqueles que estão presos. Pecador são aqueles que mataram, que roubaram. Citou até alguns políticos. Esses são pecadores. Só que ele falou, queridos, com uma dureza tão grande, que eu tive que mudar de assunto, senão ele ia falar assim, desce do carro e vai a pé. Essa é a consciência das pessoas. Nós somos pecadores, sim. No entanto, o verso que nós acabamos de ler, queridos, mostra que é pela bondade do Senhor que Ele espera de nós o arrependimento. O mesmo Deus que diz que todos pecaram, é o mesmo Deus que manda os seus profetas e os homens e mulheres com essa proposta de chamar-nos a esse arrependimento. Nós também pecamos, queridos, quando nós viramos as costas para o Senhor, ignoramos a sua palavra, é nesse momento que chegamos arrependidos diante do Senhor, clamando o seu perdão. E a grande motivação do perdão de Deus, como o texto diz, é a sua rica bondade. Por isso enfatizamos os registros dos Salmos quando diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Desta forma, diante de gentios e judeus, o Senhor espera que o arrependimento do pecado deles e do nosso nos nossos dias seja uma marca significativa do nosso cristianismo. E não a arrogância de ficarmos acusando, de nos acharmos melhores uns dos que os outros. Diante dessa exposição, eu trago algumas conclusões para os irmãos. A primeira delas, a exortação contra o pecado é para todos. Todos. Não era apenas para o libertino povo gentílico. Não era apenas para os arrogantes hipócritas judeus. A exortação a princípio foi para eles, porém, esses dois grupos nos representam. Ou seja, a mensagem é para mim e para você, independente de eu ser um pastor, independente de eu ser um líder religioso, independente, ela é para todos nós. Acho interessante, queridos, quando nós lembramos do versículo citado pelo presbítero Jober, de 1 João capítulo 1, verso 9, quando fala a respeito da confissão de pecados, João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Observe que ele diz, se confessarmos, o pronome nós está oculto. Sabe o que significa isso? Que o apóstolo João também se coloca nessa condição de um pecador. E eu fico impressionado, queridos, se o homem que mais falou sobre amor nos escritos bíblicos se considerou um pecador, quem dirá nós, que com muita dificuldade compreendemos o amor de Deus por nós, e temos uma dificuldade ainda maior de demonstrarmos amor para o nosso próximo. A presente exortação é para todos. Em segundo lugar, a exortação sobre o pecado não tinha um propósito de humilhar esse povo e, consequentemente, nós, e deixarmos a cada um de nós nessa condição humilhada. O propósito, sim, foi de arrependimento. Irmãos, às vezes ficamos chateados com a exortação feita, ou por um pastor, ou por um líder. Nós achamos ela pesada. Muitos de nós até pensamos, eu vou mudar de igreja, eu vou ir para outro lugar que não fala sobre assunto. Aliás, eu me lembro de um pastor que disse que não queria mais falar de pecado na igreja, porque pecado afastava as pessoas. E eu fico imaginando, queridos, quanto daqueles que já perderam a oportunidade de serem amados, porque nós nunca devemos esquecer que o Senhor confronta a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. E o propósito da exortação de Paulo era que aqueles irmãos da igreja de Roma vivessem em comunhão, tendo a chamada comunhão dos santos, dos arrependidos, dos remidos em Cristo. O propósito era que todos compreendessem que quando reconhecemos a nossa condição e a graça que nos alcançou, nos tornamos tão gratos ao Senhor. E a partir daí, passamos a ajudar outros a viver o arrependimento, cumprindo o propósito do confronto da sua palavra. Eu me lembro de um velho criminoso convertido, que quando um jovem, também assassino, chegou naquela prisão, ele disse, há perdão em Cristo para você também, meu jovem. Sabe, irmãos, a impressão que temos é que somente aqueles que um dia receberam tamanha graça e misericórdia, arrependendo-se dos seus pecados, conseguem estender as mãos para um pecador, aguardando também o seu arrependimento, e a partir daí, compreendam o amor de Deus. A partir daí, passam a ter paz com o seu Criador. Não apenas a exortação contra o pecado é para todos, não apenas que o propósito do Senhor não é nos humilhar diante do confronto, e sim o arrependimento. Em terceiro lugar, nós vemos o Evangelho de Cristo na bondade do Senhor, esperando esse arrependimento. Irmãos, é praticamente impossível duvidar da bondade de Deus. Nós temos todos os motivos do mundo para dizer que Deus é bom. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver. Nós temos um emprego, uma casa, uma família, amigos, irmãos, enfim, nós temos tudo. Porém, o que nós precisamos saber é que o ápice da bondade de Deus aconteceu quando Ele enviou o seu Filho para a morte de crucificação. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme dissera João Batista. Reconhecer essa bondade de Deus em nossa vida implica em salvação para a nossa alma. Significa que estaremos com o Senhor eternamente. Não apenas isso, mas essa bondade compreendida, queridos, nos constrange também a sermos bondosos. A bondade de Deus é um dos seus atributos comunicáveis.
do qual nós também podemos e devemos praticar. Os judeus desfrutavam da bondade do Pai, tiveram terra, eram abençoados com chuva, eram fecundos. Mas de repente, queridos, eles não demonstravam essa bondade para com o seu próximo, principalmente para com aqueles gentios, desprezando-os. Com a sua soberba, eles manifestavam juízo, e um juízo condenatório, e nem de longe estavam demonstrando essa bondade recebida. O que isso significa? Significa que nunca compreenderam, nunca entenderam a bondade graciosa do Senhor. Isso significa que no dia do juízo receberiam a condenação eterna, como todos os pecadores que naquela hora eles estavam condenando. Vai agir com bondade em suas atitudes quem um dia entendeu a bondade do Senhor em Cristo Jesus, seu Filho amado. E diante disso eu trago, queridos, algumas aplicações através de algumas perguntas. E a primeira delas: você compreendeu a bondade do Senhor na sua vida quando Ele foi longânimo em esperar de você o arrependimento? Já houve na tua vida esse arrependimento? Vamos lembrar que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele diz que todos pecaram. E eu volto a frisar que o pecado é por atitudes, por pensamentos, mas por omissões. Eu me lembro de um irmão presbítero, já tinha seus 60 anos de idade, e ele disse assim, convertido aos 50 anos: por quanto tempo eu virei as costas para o Senhor? Por quanto tempo eu não dei lado para a sua palavra? Se eu pudesse escrever um livro, os meus primeiros 50 anos era vazio, sem significado algum, como uma folha seca vagando de um lado para o outro. E ele passa a dizer que vida ele encontrou quando Cristo transformou a sua vida. Quando ele reconheceu que ele não mais podia fugir do Senhor. Você compreendeu essa bondade do Senhor na sua vida e compreende ela? Você tem sido bondoso, então, para com o seu próximo? Qual tem sido a sua atitude para com o seu próximo? O que você tem feito com as pedras que você carrega nas mãos? Certa vez, meus irmãos, uma mulher foi surpreendida em adultério. E parece que quando alguém fora surpreendido dessa maneira, é como se um arauto passasse gritando no meio da rua: vai ter apedrejamento. E de repente todo mundo, num ato de justiça, cheios de si mesmo, pegavam suas pedras e iam. Mas eles, naquele dia de João 8, eles caíram do cavalinho deles, porque Jesus estava na jogada. Naquele instante, queridos, toda a verdade do Senhor foi manifesta. E naquele instante, Jesus pergunta para aqueles homens, com as pedras em punho: quem nunca errou, seja o primeiro a tirar pedras. E naquele instante, para não dar lado, para ninguém passasse por aquela amnésia, Jesus ele se agacha e ele escreve com o dedo no chão o pecado daqueles homens. E a Bíblia fala que, confrontados por aquela escrita da sua consciência, todos foram saindo. Eu fico imaginando, queridos, essa mesma cena nos nossos dias, onde nós somos exortados, aqueles que compreenderam da bondade do Senhor, nós que fomos um dia transformados pelo Senhor, se nós agiríamos com a mesma misericórdia que nós
recebemos. E nós somos exortados a isso, a sempre agir com a mesma misericórdia com que o Senhor agiu conosco, pois pela fé em Cristo nós somos livres de toda acusação e de toda condenação, e em Cristo fomos justificados de todos os nossos pecados. Olhando para o contexto das literaturas, Dama das Camélias e Lucília, aquela sociedade francesa do século XVIII e XIX, aquela sociedade escrita por José de Alencar, a sociedade brasileira, descrita por eles mesmos como hipócritas, legalistas, soberbas, mudou muito pouco em nossos dias. Aliás, ela mudou para pior. A diferença são os personagens, a diferença são os lugares. Não somente nos bordéis, onde a hipocrisia ia para o ralo, mas muitas vezes, queridos, esse discurso moralista, esses ataques, essa hipocrisia, é destilada nas casas de leis, nos palácios. E não mudou por quê? Porque o Deus daqueles lugares não é o Senhor Jesus, e sim o Deus dinheiro, o Deus mamon, o Deus poder, o Deus corrupção. E enquanto esses deuses dominarem, acusações, julgamentos, condenações absurdas continuarão acontecendo. Que isso seja diferente na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, no meu trabalho e no seu trabalho. Que a palavra de Cristo reine nos nossos corações, e a mesma bondade misericordiosa que esperou o nosso arrependimento também seja uma das marcas do meu e do seu cristianismo. Que Deus nos abençoe.